Alice no País das Maravilhas é um dos meus contos de fadas favoritos desde que eu era criança. Desde o desenho clássico da Disney até os live actions, tanto o primeiro quanto o segundo. Essa história já foi representada de várias formas possíveis, mas tem uma que é bem interessante que eu achei legal trazer aqui pro canal. Embora seja a primeira vez que eu tenha trazido esse tipo de conteúdo até agora, que é um analog horror. Que para quem não conhece o termo, analog horror é basicamente um conteúdo de terror representado por uma fita VHS. Aí você me pergunta, o que é uma fita VHS? É esse objeto aqui que era usado para assistir filmes e gravações antigamente. Olá, criaturas e seres de outro mundo, tudo bem? Eu me chamo Scarlett e hoje vamos desvendar os mistérios de Alice in Dreams, o analog horror do País das Maravilhas. Antes de mais nada, não estou com a roupa apropriada para essa ocasião. Agora sim, prontinho, podemos continuar. Ok, não se acostumem com isso vai acontecer só de vez em quando em algumas ocasiões especiais. Agora vamos começar. O vídeo começa que nem na história original, a Alice na floresta e ela acaba caindo na toca do coelho. Inclusive, esse termo existe na vida real, se chama Rabbit Rolling, que é exatamente isso, toca do coelho, que é basicamente uma expressão usada para se aprofundar em determinados assuntos. Inclusive, esse termo é usado em Matrix, que nem a própria história da Alice no País das Maravilhas em si, para se referir a isso. Em Matrix, o Neo tem duas escolhas, a pílula azul e a pílula vermelha. Faz analogia exatamente a mesma coisa. Se ele escolher a pílula vermelha, ele vai entrar fundo na toca do coelho e descobrir mais sobre o mundo de Matrix. Se ele escolher a pílula azul, basicamente ele esquece de tudo o que aconteceu e volta à sua vida normal. Quando a Alice cai no buraco do coelho, ela encara uma sala cheia de quadros de coelho e inclusive ela tá usando uma máscara de coelho, mas eu não sei o que isso significa exatamente. Depois de um tempo, a Alice fica encarando o coelho e ele vai direto para a portinha que nem na história original. A portinha fica maior para que a Alice possa passar. Ela tira a máscara de coelho e atravessa a porta magicamente. Depois disso, a cena é cortada para uma lobotomia. A lobotomia é um procedimento médico extremamente delicado e perigoso usado em pacientes com algum tipo de transtorno mental. Os sanatórios de antigamente basicamente usavam a lobotomia como um método normal e altamente funcionável para pacientes que tinham transtornos mentais. A maioria dos pacientes que eram operados e internados em hospitais psiquiátricos daquela época não tinham absolutamente nada. Você era internado por motivos altamente imbecis. Fora isso, outros métodos desumanos eram usados nos pacientes daquela época. Muitas pessoas sofriam nas mãos dos médicos. A camisa de força e o tratamento de choque eram exemplos clássicos disso. A lobotomia era tão comum naquela época que um cara simplesmente teve a brilhante ideia de criar um veículo que oferecia lobotomia de graça nas pessoas na rua nos Estados Unidos durante vários anos. Mas por que eu estou falando disso afinal? Bom, vocês vão entender mais pra frente. Após entrar na porta, Alice dá de cara com uma espécie de circo e o pessoal parecia um pouco surpreso ao ver Alice ali. Depois disso, a Alice é sugada para outro espaço. Uma casa com um jardim florido. E eu não vou cair dentro do vazio. Por que eu tenho que continuar tomando essas pílulas? Eu não estou louca. Depois desses acontecimentos, Alice é sugada para um espaço completamente vazio e preto. E alguns minutos depois aparece o nosso querido gato risonho, acompanhado de um miado e uma risada completamente desconfortável. Fala sério, escutem esse som pra ver se vocês não vão ter pesadelos à noite.
A cena corta e depois disso vemos uma espécie de lagarta com braços e cara humana. Olha, se fosse pra chutar que porra é essa, eu acho que seria o Absolente. Depois disso, a cena corta pra Alice de novo. Ela está em preto e branco, mas dessa vez ela não é ela mesma. Vemos o seu rosto e a sua face se dividindo em dois. Após essa cena macabra, ela volta ao normal. Em seguida, ela vê uma espécie de cetro em formato de coração com um rosto e um olho na testa. Aparentemente, eu acho que isso faz referência à Rainha de Copas. E depois disso, ela acorda em uma cama de hospital psiquiátrico. E assim, o primeiro vídeo termina. Temos mais 2 vídeos para analisar, mas antes disso, vamos recapitular o que aconteceu no primeiro. Aparentemente, a Alice está internada em um hospital psiquiátrico com um resultado de esquizofrenia. Que, para quem não sabe, esquizofrenia é um transtorno mental crônico e grave que afeta a forma de como a pessoa pensa e se comporta. Os sintomas incluem alucinações, delírios, pensamento e fala desorganizados, comportamento bizarro e inadequado, redução de expressão emocional, dificuldade de manter relacionamentos e defeitos cognitivos. Bom, resumidamente, a Alice está passando por um momento difícil e a única forma de escapatória que ela tem de fugir da realidade é indo para o País das Maravilhas que está habitado na cabeça dela. Ou seja, é a forma que ela encontrou de fugir da realidade e não ter que lidar com os próprios problemas da vida real. Confesso que fugir da realidade é uma coisa boa, mas quando você tem um problema psiquiátrico grave, não é tão bom assim. Enfim, próximo vídeo. Vemos a Alice passando pelo procedimento de lobotomia. Então, logo em seguida, vemos o formulário da Alice, a nossa ficha médica. Nome: Alice Lindell. Idade: 18 anos. Condição: esquizofrenia. Alice Lindell está apta a viver em sociedade. Seu estado mental melhorou após o tratamento pós-lobotomia. Um coelho branco veio buscá-la. Ok, uma pausa para analisar essa ficha. Ok, pelo que lemos nessa ficha, a Alice foi aprovada para fazer a lobotomia. E segundo os resultados, deu tudo certo e ela foi liberada. Mas tem um porém. No final dessa ficha, podemos ler a frase: um coelho branco veio buscá-la. O que isso quer dizer exatamente? Tipo, se a lobotomia deu certo, não era pra ela ter mais ataques de esquizofrenia. Será mesmo que ela se curou? Bom, vamos descobrir. Tá nevando lá fora. Bom, após as primeiras cenas, a próxima cena corta pra Alice olhando na janela. Ela está em casa, aparentemente bem e recuperada. Depois ela sai da janela pra brincar com seu gato. Alguns segundos depois, ela olha pra frente do espelho. O gato dela salta dos braços dela e ela continua se olhando no espelho, como se ela quisesse entrar lá. Atendendo aos chamados, ela ergue a mão diretamente pro espelho. Depois desse transe, ela acorda sentada numa poltrona. Aparentemente, ela desmaiou. E ela ainda tá se olhando no espelho, só que na mesma posição que encontramos ela, sentada numa poltrona. Depois disso, ela levanta e caminha lentamente até o espelho novamente. Ela para em frente a uma mesa com um frasco que dentro tem um líquido roxo. Ela pega a garrafa que tá escrito "me beba" e bebe. Após beber o líquido, ela encolhe que nem na história original. Depois disso, a cena corta pra ela amarrada numa cama de hospital. Segundos depois mostra ela sem rosto, com sangue por toda parte.
Depois disso, voltamos para aquela casa e foca no chão, com o tabuleiro de xadrez, as peças quebradas e o tabuleiro rachado, com várias manchas de sangue. Alice encara aquelas peças de xadrez e vê um peão branco específico. Parece que ele tá falando com ela. Essa coisa tá te devorando lentamente. Depois disso, o peão aparentemente morre. Alice olha incrédula com cara de pena para ele. Após isso, vemos uma rachadura na parede. Alice entra, fecha os olhos e com um piscar de olhos e um flash branco, entramos no País das Maravilhas novamente. Avistamos uma casa remendada, parecendo de boneca. Entramos e vemos duas gêmeas siamesas nos esperando sentadas em uma mesa. Depois de um tempo encarando elas fazem um show de fantoches pra gente. Mas aí elas se dividem no meio literalmente. Depois disso, a cena corta para um cérebro sendo dividido no meio. Mutilação não é uma cura, é um inferno. Logo depois disso, vemos o mesmo cérebro em sangue. Vemos a Alice completamente aflita. Então ela vê o Humpty Dumpty em cima de um muro. E essa lenda poucas pessoas conhecem no Brasil. Se você conhece, provavelmente é por causa do gato de botas. Ao lado tem uma passagem bloqueada e a gente não pode atravessar, obviamente. Encaramos Humpty por um momento e logo depois ele nos recita um poema. Poucos são os guerreiros que restam em uma batalha. Agarre-se a algo intangível. Será possível criar um muro? Só assim serás invencível. Destrói o demônio e encontrarás a liberdade. Cuidado com o que vais enfrentar. Após recitar esse poema, Humpty Dumpty se racha. Após isso, a passagem se abre e Alice entra. Depois disso, ela entra no castelo da Rainha Branca. Tem uma espécie de portal à sua frente, 2 cavalos brancos ao lado do portal e 2 portas com escadas que levam para algum lugar, mas saberemos disso depois. Através do portal /espelho, Alice vê a Rainha Branca, aprisionada. Ela está presa numa espécie de parede de carne rachada e a sua cabeça foi trocada por uma cabeça de ovelha. Ela parecia implorar por ajuda. Ela encara Alice incrédula. Alice se lamenta e derrama uma única lágrima. Ela encara suas mãos por um momento e ela vê patas de burro ou de cavalo. Então, ela encara o demônio à sua frente e percebe que está assustada demais para enfrentá-lo. A cena corta para Alice do mundo real. Ela sai do seu quarto. Ela se olha no espelho e não vê a garota que imagina nos seus sonhos. Ela fica se perguntando se um dia vai voltar a ser como ela era. Em seguida, o espelho reflete uma agulha, a agulha da lobotomia, e logo em seguida, vira uma espada. Ela pega a espada e logo em seguida ganha uma armadura e desce para o canto mais sombrio da sua mente. Alice desceu para o lugar mais escuro da mente, a caverna do subconsciente. Quando Alice finalmente chega no fim das escadas, ela vê ela mesma deitada numa cama e se aproxima lentamente. O demônio aparece atrás dela. Quem sou eu? Então Alice percebe que só tem uma forma de acabar com tudo isso, matando o demônio.
Depois disso, ela aparece suja de sangue. E vemos o demônio completamente morto e fatiado. E no final, ela pega a cabeça dele e segura como se fosse um troféu, vestida inteiramente de vermelho com detalhes de coração, fazendo representatividade à Rainha de Copas. E assim termina o segundo vídeo. É incrível o quanto a mente humana é impressionante e bizarra ao mesmo tempo. Eu nem preciso dizer que toda essa fantasia que a Alice criou foi para esconder o fato de que ela estava passando por um momento difícil e não quis encarar a realidade. O demônio faz referência ao Jaguar Dart do primeiro filme, mas nesse caso ele representa a própria esquizofrenia da Alice. E a lobotomia, uma solução desse problema. Podemos supor que ela supostamente teria morrido nessa cirurgia pelo fato de vermos ela completamente ensanguentada numa das cenas do segundo vídeo. E que tudo isso que aconteceu foi nada mais nada menos do que um sonho, uma ilusão ou até mesmo um pós-vida do que ela está enfrentando. Matando o demônio, você mata a doença. Porém, temos muita coisa para analisar, isso é só teoria minha. Bom, agora vamos analisar o último vídeo e descobrir o que está acontecendo. Vemos a Alice olhando para a janela, só que dessa vez é ela pequena. Após um tempo encarando a janela, Alice percebe uma sombra no corredor. E de novo, como a história original, ela vê um coelho branco segurando um relógio. Após encarar o coelho por alguns minutos, Alice percebe que o coelho fugiu diretamente para uma porta vermelha no corredor. Ele passa por ela e Alice já atrás. Após um tempo encarando a porta, ela se aproxima dela lentamente. Após cruzar a porta vermelha, Alice percebe que tem um quadro em uma enorme sala e abaixo dele tem uma toca de coelho esperando por ela. Ela vai até a toca e vê o coelho encarando ela. E de repente isso acontece. A cena corta e vemos a Alice adulta, dessa vez no mesmo lugar onde ela estava antes, no sanatório. Ela está na famosa sala branca encarando as paredes vazias. De repente, o coelho aparece novamente, encarando a Alice. Então ele diz: "O tempo está passando, Alice." Depois disso, aparece uma boneca esquisita e macabra na frente dela. Todo mundo sabe que boneca e terror não é uma combinação muito boa. Então a cena corta pro coelho de novo. A sanidade não dura muito em um lugar como esse. Mergulhe e encontre o paraíso. Você não está quebrada, Alice. Alice encara seus pés e depois de um colapso, ela vê que os seus pés não estão mais no chão, porque abriu um buraco. E assim, ela cai novamente pela segunda vez na toca do coelho. Não sentimos sua falta. Alice abre os olhos e se encontra novamente naquela sala. Tudo quebrado e com um ar muito sombrio. Aquela mesma sala do primeiro vídeo, mas aparentemente tudo tá destruído e tem alguma coisa errada. Ela encara a imagem de um coelho no formato de um cérebro e levemente se danificando. Novamente, ela se encontra naquele mesmo circo, só que dessa vez ela tá vestida de preto. E aquela bailarina do circo aparentemente tá aflita por algum motivo.
Eles me machucaram. Eu não sei o que estão fazendo aqui. Minha respiração parece cansada. Minha mente está se quebrando por partes. Eles não estão mais comigo. Só teve som de mutilação agora. Eles têm uma surpresa esperando por você, Alice. Após essa fala macabra, a bailarina se afasta um pouco para as cortinas se abrirem. E quando a cortina se abre, vemos um coelho altamente deformado e mutilado. O coelho claramente está em agonia, tentando falar alguma coisa e mexer o único braço que lhe restou. Alice fica horrorizada com a cena. E por um instante, seus olhos doces e meigos viram olhos completamente aterrorizados, implorando por misericórdia. Arquivo médico do paciente. Confidencial. Nome: Alice Lindell. Idade: 19. Condição: esquizofrenia em avaliação. Resumo do relatório. Alice Lindell foi colocada em confinamento solitário dentro de uma cela acolchoada após uma série de episódios esquizofrênicos agudos. Ela conseguiu escapar da instalação psiquiátrica e mais tarde foi encontrada no fundo de uma cavidade oca na terra com vários ferimentos e lacerações superficiais. Ela foi imediatamente levada de volta para o quarto de observação. A senhorita Lindell foi selecionada para uma lobotomia frontal há um mês. Após a operação, a paciente se encontrou em um estado vegetativo que durou exatamente 30 dias. Após o término desse período, suas funções motoras gradualmente retornaram e sua condição se estabilizou significativamente. No entanto, após realizar exames adicionais, observei comportamentos que não condizem com o diagnóstico original. Na verdade, os comportamentos sugerem o oposto. A senhorita Lindell parece possuir um estado mental instável e coerente. A lobotomia, que normalmente prejudica as funções motoras ou reduz o estado mental, não teve esse efeito. A ausência de dano cerebral comum observada em casos semelhantes, além da ausência de perda de memória, tremores ou movimentos erráticos, é tanto notável quanto clinicamente intrigante. No momento, a paciente permanece calma e repousativa. E assim chegamos ao suposto fim do Analog Horror de Alice in Dreams. Suposto fim que eu digo porque eu acredito que essa série não terminou e é provável que o criador vá continuar ela mais pra frente. E se isso acontecer, vai ter uma parte 2 desse vídeo. Bom, a minha interpretação basicamente é essa. A Alice estava passando por esquizofrenia desde que ela era criança, porém só foi se agravar depois de adulta, entre os 18 e os 19 anos, que é o período que ela está internada. Mas, contudo, essa última ficha médica deu a entender que a Alice estava agindo normalmente como uma pessoa sã e não teve nenhum efeito colateral pós a lobotomia. Isso é bem estranho, porque dá para entender que ela era esquizofrênica sim. A minha teoria é a seguinte: se de fato a Alice não tinha esquizofrenia e era uma pessoa normal, nada mais, nada menos aqueles flashbacks e coisas bizarras que a gente viu durante todo o Analog Horror não passou de um sonho da Alice que ela tentou contar pra alguém e acabou sendo taxada de louca e foi internada. Porque pra mim é a única explicação plausível. Porque nessa época, como eu mesma tinha dito, muitas pessoas eram internadas por motivos idiotas em hospitais psiquiátricos. E vale lembrar que sem esse mundo de fantasia, ela não sabe mais quem ela é. E esse lance da Alice ser esquizofrênica não é de hoje. Isso tá na história original. E querendo ou não, as histórias originais dos contos de fadas não eram tão encantadores e nem bonitos de se ler. E eu acho que é por isso que o pessoal tem feito muito Analog Horror, só que na versão original dos contos de fadas, porque o terror tá bem em conta nessas histórias. Inclusive, o ex-Ghost, que é o criador original dessa série, ele criou outro Analog Horror baseado em João e Maria, que em inglês é Hansel e Gretel. Para algumas pessoas é mais fácil criar um mundo onde tudo dá certo e que você tá bem, quando na verdade você não tá. A vida real é muito mais cruel. Podemos sim ter os nossos momentos de fuga da realidade, mas não podemos nos afundar nele.
A gente nunca vai saber o que se passa na cabeça de uma pessoa esquizofrênica, mas o importante agora é a gente manter a nossa saúde mental enquanto ainda temos ela. É isso, meus amores, terminamos por aqui. Eu gostei bastante desse Análogo Horror e eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cogita em se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Além de me ajudar muito, vai me ajudar a bater minha meta de 500 inscritos até o final do ano. Se você quiser, pode me seguir nas minhas redes sociais. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.